paz do Senhor, meus queridos, e voltamos ao trabalho aqui, fazendo a obra do Senhor, divulgando aquilo que Deus tem nos orientado para falarmos sobre o culto familiar, culto doméstico, né? Velho, conhecido de muitos, e que sabemos que tão pouco praticado hoje, isto não é bom, mas Deus quer que nós voltemos a fazer o culto familiar, não um culto familiar, uma coisa assim, religiosa, vou cantar 3 hinos e ler um texto. Não, nós precisamos trazer para a nossa família a palavra revelada por Deus, aquilo que o Espírito Santo está nos mostrando para trazer. Isso cabe a responsabilidade dos pais e dos líderes fazer isto, fazer o culto familiar com muito temor com tremor e muito temor, para que Deus se manifeste, porque se ficar só uma religiosidade só, leu para lá, orou de qualquer maneira, não, é para ensinar a palavra do Senhor de modo que ela penetre verdadeiramente nos corações daqueles que nos ouvem. E isto deve ser feito para penetrar até no bebê que está ainda lá na barriga, até os jovens que já estão saindo para casar. Esta mensagem precisa ser traduzida para todos, de maneira que todos entendam. No caso da criancinha, apenas um hino bem agradável, infantil, para que ela já se apercebe. Isabel, quando foi visitada por Maria, o João Batista estava no ventre dela, e ele foi sensível, ele se agitou, então, desde criança, as crianças já são, desde o ventre, elas já ouvem a voz de Deus, da sua maneira, que eu não sei como que é bem, mas que elas ouvem, afinal de contas, elas foram colocadas ali por Deus, pelo poder de Deus, e Deus tem um propósito na vida delas, e esta vida delas é desde o ventre, né? Então, nós vamos falar aqui um pouco, vamos ler um texto aqui, comentar um pouco sobre esse assunto, e vou ler aqui no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15, e diz assim: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, importa vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feita está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valadas e fossas, entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Meus amados, aqui, um pequeno comentário sobre isso, o que nós alcançamos no culto familiar hoje, é o seguinte: Jesus pregando ali, e um homem ficou assim maravilhado, eu posso imaginar, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Ou seja, ele sentiu o desejo de
fazer parte do reino de Deus. E Jesus foi explicar para ele como é que funciona isto, como tem sido, como as dificuldades que tem tido, e com o intuito de tirar as dificuldades e fazer com que nós voltemos a ouvir a voz de Deus e a cumprir aquilo que Deus estabeleceu desde a eternidade, que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Fala aqui da ceia, que entendemos que é aquela grande ceia que a palavra do Senhor fala, né? E que ele chamou a todos. A palavra do Senhor diz que é da vontade do Senhor que todos se salvem. Então nós vemos aqui que ele chamou os homens, né, que estavam ali, e a gente fica pensando, por que só os homens? Estava lembrando, os homens é que naquela época era cultural, era na sociedade, aliás, não é nem bem isso naquela época. Nós sabemos que Deus estabeleceu o homem como o líder da família, da sociedade, toda, né? Deus não pensou nesse mundo turbulento hoje que não tem mais pai, não tem mais mãe, o pai está não sei para onde, a mãe está não sei para onde. Mas ele estava falando dentro do padrão estabelecido por Deus que o homem seria o líder. Então chamou os homens e pronto, a família está convidada. Só que os homens, eles se escusaram todos, um ia cuidar dos bois, outro ia cuidar do campo, outro casou, e no final das contas ninguém se interessou pelo assunto, né? Mas esta ceia, ela foi estabelecida por Deus e ela se cumprirá, meus queridos. Ela se cumprirá. Então ele disse para os seus mordomos para ir pelas ruas, pelas praças, pela cidade e convidar todos para ir na ceia. E ele foi, chamou todo mundo, ainda ficou lugar. E ele disse, olha, Senhor, eu já chamei, mas ainda tem lugar. Depois então vai e obriga todos a entrar. E certamente eles foram e até completar o número daqueles que cabia ali na ceia que estava estabelecido. Então, o que ele disse no final? Nenhum desses que foram convidados participará da minha ceia. Então, o que a gente vê aí? Deus fez um convite de prioridade. Deus escolheu com zelo aqueles que ele queria que participassem da ceia. Ou seja, ele chamou os homens, ele chamou os líderes, aqueles simbolizando as lideranças, a liderança da sociedade, das famílias, porque ele queria que eles participassem. Eles não foram e ele teve que chamar outras pessoas. E é isso que a gente vê, meus queridos. A gente, quando recebe esse chamado do Senhor, nós temos que priorizar. Nós temos que priorizar, porque senão nós não vamos entrar, não vamos participar da grande ceia do Senhor. Nós vemos aqui que muitos ficaram de fora. E a gente vê que na nossa própria vida pessoal e na vida daqueles que nos cercam, nós vemos que, e até a palavra também nos mostra claramente isso, quando não priorizamos a obra do Senhor, o prejuízo vem. Ali foi um prejuízo tão grande que aqueles que não priorizaram, eles não entrariam. E até eu faço um parêntese aqui, nas nossas andanças aqui por esse Brasil afora, nos lugares onde já temos ido, nós temos visto, assim, de um modo pequeno, mas que
retrata isso aí. A falta de empenho dos líderes das famílias, particularmente dos homens, em atender o chamado do Senhor, o prejuízo que isto tem trazido para a sua própria família, porque muitas vezes o que a gente vê são as mulheres assumindo esta posição, e não foi isto que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu os homens para serem os líderes das suas famílias. Quando as mulheres assumem, já é uma coisa distorcida, né? Então, Deus ele quer nos trazer, quer nos dar saúde, para que todos nós estejamos na posição adequada. E eu acredito que se houvesse essa prontidão por parte daqueles homens, eu acredito até que Deus não teria que mandar procurar as pessoas, os mancos, aleijados e cegos e surdos e tudo, pelas ruas, pelos valados, porque eu acho que não teria. Sinceramente, meus queridos, eu acho que se cada um, eu acho, não tenho certeza, pela palavra eu entendo que posso dizer isso. Se cada um líder, se cada pai, se cada família cuidar bem dos seus filhos, não vai sobrar manco e cego e aleijado para Deus correr atrás. Porque muitas vezes aqueles o que a gente vê no meio da igreja do Senhor, quem acaba sendo chamado para participar da ceia, são exatamente esses que foram trazidos aos trancos e barrancos, filhos que os pais não cuidaram, que ficaram aleijados, que ficaram mancos, que ficaram com várias deformidades. Então, o que é que Deus quer? Deus quer que os pais, os homens, os líderes, os pais, as mães, os pastores, a igreja, cuide dos seus filhos, cuide, para que não haja essa necessidade do Senhor. Muitas vezes a gente tem observado uma criança que é nascida e criada nos caminhos do Senhor, irmãos que receberam esta graça, eles deslancham na obra do Senhor, eles flutuam na obra do Senhor, são grandemente usados na obra do Senhor. E aqueles que foram mal cuidados, o que a gente vê de um modo geral, se tornam problemáticos, adoentados, aleijados. Aí Deus tem que mandar arrancar. E muitas vezes, para que um desses venha para a presença do Senhor, tem que passar por experiências dolorosas, amargosas, quantos são trazidos lá dos campos de marginalidade, de drogas, das cadeias. Eu mesma congreguei numa igreja, numa cidade, que lá tinha um presídio, lá dentro da cidade, que era cheio de filho de crente, irmãos. E que esses crentes, esses filhos de crentes, davam muito trabalho para os seus pais. Então, o Espírito Santo tem que ir atrás desses que não foram cuidados, que foram negligenciados pelos seus pais, pelos seus líderes. Isto não é o propósito do Senhor, trazer o homem das trevas, daquelas trevas horríveis, mas Deus quer. Já pensou que coisa maravilhosa? Que os nossos filhos possam permanecer na obra do Senhor, sair da nossa casa para servindo ao Senhor, e sirvam ao Senhor por todas as suas vidas, e os filhos dos filhos. Não vai ter manco nem cego, né? Então, o propósito do Senhor é tão maravilhoso que Ele vai buscar. Vai buscar, às vezes, um câncer, uma doença terrível, um problema terrível. E
quantos de nós somos alcançados desta forma? O Espírito Santo vai lá e nos busca arrancando pelos cabelos e obrigando a vir. Às vezes a gente não quer nem vir, nem gosta, mas o Senhor vai trazendo com seu amor, vai se revelando e a gente acaba sendo apto para participar dessa ceia maravilhosa que Deus tem preparado para os seus amados, para todos aqueles que hão adentrar as portas celestiais. Então, meus queridos, o cerne deste vídeo hoje é esse. Vamos assumir a posição que Deus nos chamou para o louvor da sua glória, para servi-lo, para vivenciarmos a sua palavra, e o Senhor vai fazer maravilha nas nossas vidas e no nosso meio. Amém, meus queridos? E mais uma vez eu peço, não esqueça de se inscrever e de dar o seu like, tá, meu querido? Que isso é muito importante para a obra de Deus e para nós, tá bom? A gente fica triste quando vê, sabe, às vezes que tantas pessoas viram o vídeo, mas não deram o seu like, a gente até desanima. Dê um likezinho para a gente se sentir mais animado, isso porque sabemos que a obra do Senhor está crescendo, que o YouTube está distribuindo, amém? A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.